A escuridão da noite pairava sobre a França, um manto de desespero e derrota em 1412. A Guerra dos 100 Anos arrastava-se e o reino, dilacerado, cambaleava à beira do abismo. Parecia que nada poderia reverter o destino de uma nação à beira da aniquilação. Mas, em meio a essa sombra, em um vilarejo humilde chamado Domremy, uma luz improvável estava prestes a surgir. Uma camponesa sem instrução e sem poder terreno, mas com uma fé que moveria montanhas, estava sendo preparada por desígnios maiores. Ela não era uma rainha, nem uma nobre guerreira, mas sua voz ecoaria pelos séculos, transformando o curso da história e se tornando um farol de coragem divina. Este é o relato de Joana d'Arc, a donzela de Orleans, a camponesa que se tornou a espada de Deus e a salvadora de uma nação. Prepare-se para mergulhar na extraordinária saga de fé, batalha e martírio, que ainda hoje ressoa como um grito de esperança e bravura. O século XV amanhecia sombrio para a França. A nação estava de joelhos, sangrando sob o jugo inglês. A Guerra dos 100 Anos, um conflito interminável, havia se estendido por gerações, e a esperança parecia uma miragem distante. Grande parte do território francês estava sob controle inimigo, e a cidade estratégica de Orleans, a última barreira antes do coração do reino, estava sitiada, sua queda iminente. Era um cenário de desolação, onde os homens de fé questionavam a providência divina e os líderes políticos se afundavam no desespero. O Delfim, o futuro Carlos VII, era uma figura fraca e indecisa, incapaz de inspirar a resistência necessária. O espírito francês estava quebrado e a rendição parecia ser apenas uma questão de tempo. Foi nesse contexto de ruína que a voz de Deus rompeu o silêncio. Joana, uma jovem de apenas 13 anos, deparou-se com uma experiência que alteraria para sempre o curso de sua vida e o destino de sua pátria. Em meio à simplicidade de sua vida campestre, ela começou a ouvir vozes, visões celestiais que se manifestavam com clareza e urgência crescentes. São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida eram seus interlocutores divinos. A princípio, as mensagens eram de conforto e orientação espiritual, mas logo elas se tornaram uma convocação inegável. Joana fora escolhida por Deus para uma missão sagrada: expulsar os ingleses da França e coroar o Delfim em Reims. A incredulidade inicial deu lugar a uma fé inabalável. Apesar de sua juventude e de sua condição de mulher em uma sociedade dominada por homens, Joana não hesitou. Ela sabia, com uma certeza que transcendia a razão, que aquelas vozes eram de Deus e que sua missão era de vida ou morte para a França. Sua primeira tarefa era convencer Robert de Baudricourt, o comandante da guarnição em Vaucouleurs, de sua divina incumbência. Em um primeiro momento, ele a rejeitou, considerando-a uma louca ou uma enganadora. Mas a persistência, a convicção e a surpreendente capacidade de Joana de prever eventos, como a derrota francesa na Batalema das Arraias, começaram a abalar a descrença dos mais céticos. Finalmente, após meses de tentativas, e com o apoio de alguns nobres que reconheceram algo extraordinário na jovem camponesa, Joana conseguiu uma audiência com o Delfim Carlos VII em Chinon. Ela o reconheceu imediatamente, mesmo em meio a seus disfarces, um sinal que, para muitos, confirmou a natureza divina de sua missão. O encontro foi um teste decisivo. Carlos, cético e desconfiado, submeteu-a a rigorosos interrogatórios por teólogos e eclesiásticos em Poitiers. Joana respondia com uma sabedoria e discernimento que espantavam seus inquisidores, revelando um conhecimento das Escrituras e dos desígnios divinos que ia muito além de sua educação formal. Ela afirmou que sua missão não era apenas política, mas espiritual, que Deus desejava restaurar a França e que ela seria seu instrumento,
Sua pureza, sua fé inabalável e a coerência de suas visões finalmente convenceram Carlos e seus conselheiros. Armas e uma armadura foram forjadas para ela, e Joana d'Arc, a camponesa, estava pronta para liderar os exércitos da França. Sua chegada a Orleans, em abril de 1429, foi um divisor de águas. A cidade, sitiada e à beira da fome, estava desmoralizada. A presença de Joana, vestindo uma armadura e portando um estandarte com as imagens de Jesus e Maria, inspirou uma mudança radical. Ela não era uma estrategista militar no sentido convencional, mas sua fé contagiava, transformava o medo em coragem e a desesperança em fervor. Liderando as tropas em diversas investidas, Joana exibia uma bravura impressionante no campo de batalha, lutando ao lado de seus soldados, inspirando-os com sua presença e suas palavras de ordem. Ela foi ferida, mas sua determinação nunca vacilou. A vitória em Orleans foi estrondosa, um milagre militar que reverteu o curso da guerra e elevou Joana ao status de heroína nacional, a donzela de Orleans. Após a libertação de Orleans, Joana insistiu que o próximo passo era coroar Carlos VII em Reims, a cidade onde os reis franceses eram tradicionalmente sagrados. Era um ato simbólico de imensa importância que legitimaria o reinado de Carlos e consolidaria a unidade francesa. Apesar da oposição de alguns conselheiros que consideravam a jornada perigosa e desnecessária, Joana, movida por suas vozes, convenceu o Delfim. A marcha até Reims foi uma sucessão de vitórias, com cidades se rendendo e o caminho sendo desimpedido. Em julho de 1429, Carlos VII foi coroado rei da França na Catedral de Reims, com Joana d'Arc ao seu lado, testemunhando a concretização de uma das partes mais importantes de sua missão divina. No entanto, a ascensão de Joana d'Arc também gerou inveja e inimizade. Alguns nobres e comandantes militares viam sua influência com desconfiança e ressentimento. O próprio Carlos VII, agora coroado, começou a hesitar em seguir os conselhos de Joana, optando por táticas mais cautelosas e menos decisivas. Em maio de 1430, durante o cerco a Compiègne, Joana foi capturada pelas forças burgúndias, aliadas dos ingleses. Ela foi vendida aos ingleses, que viram nela não apenas uma inimiga militar, mas também uma ameaça religiosa. Para desmoralizar a França e deslegitimar Carlos VII, era crucial que Joana fosse desacreditada e condenada como herege. O julgamento de Joana d'Arc em Rouen foi uma farsa judicial, um espetáculo cruel e injusto. Presidido por Pierre Cochon, bispo de Beauvais, que era um aliado inglês, e composto por um tribunal de eclesiásticos hostis, Joana foi submetida a meses de interrogatórios exaustivos e humilhantes. Ela foi acusada de heresia, feitiçaria, desrespeito à autoridade eclesiástica e de vestir roupas masculinas, algo que era proibido para mulheres na época, mas que ela justificava como necessário para sua missão militar. Apesar da pressão avassaladora e da falta de representação legal, Joana defendeu-se com inteligência, dignidade e uma fé inabalável. Suas respostas eram muitas vezes mais astutas que as perguntas capciosas de seus acusadores, mas o veredito já estava selado antes mesmo do julgamento começar. Ela foi condenada. E em 30 de maio de 1431, aos 19 anos de idade, Joana d'Arc foi queimada na fogueira na Praça do Mercado Velho em Rouen, sua vida sacrificada em nome da fé e da nação que ela salvou. Suas últimas palavras foram um testemunho de sua fé em Jesus. A chama que consumiu Joana d'Arc não apagou sua luz, mas a elevou a um patamar de imortalidade. 25 anos após sua morte, um novo processo de anulação foi aberto a pedido de sua família e, sob a direção do Papa Calixto III, o veredito de heresia foi formalmente anulado. Joana d'Arc foi declarada inocente e mártir da fé.
Ao longo dos séculos, sua figura cresceu em estatura, tornando-se um símbolo de patriotismo, coragem e devoção religiosa. Em 1909, ela foi beatificada pela Igreja Católica e, em 1920, canonizada como Santa Joana d'Arc, a padroeira secundária da França. Sua história transcende a religião e a história, inspirando milhões a lutar por aquilo em que acreditam, a enfrentar a adversidade com fé inabalável e a nunca desistir de seus propósitos divinos. Que a chama de sua coragem inspire você a buscar a sua própria missão, a lutar com fé pelos seus ideais e a confiar nas vozes que o guiam para o propósito maior que Deus tem para a sua vida. Se a história de Joana d'Arc tocou seu coração e reacendeu sua fé, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras de fé e coragem e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de uma dose de esperança e força. Que a luz de Joana d'Arc ilumine o seu caminho.